Estava sentado na minha cadeira, ouvindo atentamente os senadores petistas elogiarem a Copa do Mundo no Brasil. E eu fiquei a me perguntar, calado onde estava, eu me perguntava, meu líder Pedro Simão, se a Copa foi tão boa, por que que a Dilma não abriu a Copa do Mundo? Essa é a primeira pergunta que eu faço aos senadores. Aliás, nenhum dos dois estão aqui para dialogar comigo, mas eu gostaria. Por que a Dilma não foi abrir a Copa do Mundo? E pior, quem dera eu pudesse mostrar a fisionomia da Dilma na hora em que ela foi entregar a taça do mundo ao capitão alemão. Eu queria poder mostrar aos senadores a cara da nossa presidenta. Aliás, ela não entregou a Copa, não. Ela jogou na mão do alemão. Toma, leva pra ti, que eu quero ir embora. Estão me dando vaia. É, meu Pedro. É isso, meu Pedro Simão. Ela estava louquinha para sair dali, coitadinha. Louca para sair daí. Ela fez, olha, toma, capitão, eu quero ir embora. E foi ver o resto na televisão, na casa dela. Minha culpa, minha máxima culpa. É isso, Cristóvão. Aquela fisionomia é minha culpa, minha máxima culpa. Só pergunto o seguinte, uma única pergunta, só para mostrar a estupidez que fizeram com o povo brasileiro. A estupidez. Dizer nesta tribuna que a Copa do Mundo foi um imenso êxito à nação brasileira. Eu queria poder dizer, Pedro, nesta tribuna hoje, agradecer a presidenta, se o valor do estádio daqui de Brasília, o Garrinchão, como chamam, com valor inicial previsto para 475 milhões, chegou a 1 bilhão e 600. E a pergunta que eu faço é essa a todos os brasileiros que me olham, me veem, que me escutam pela Rádio e TV Senado. Pensa, Pedro Simão, pensa, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Quantos clubes nós temos em Brasília para jogar nesse estádio? O Gama, 4ª divisão. O Brasília, 5ª divisão. E não sei mais quem. Não tem nem divisão os clubes daqui, Pedro. Vão jogar naquele estádio de 1 bilhão e 600 milhões de reais, Pedro Simão. Eu saí à noite daqui de Brasília, Pedro, na janela, e eu abri a janelinha de um avião e fiquei olhando o estádio. Pedro, eu fiquei pensando, minha Nossa Senhora de Nazaré, minha protetora e protetora dos meus queridos irmãos paraenses, já pensaste se esse tanto de dinheiro construíssemos um hospital? Os brasileiros que têm dinheiro, aqueles que não têm, fazem coleta, arrumam, vão para a televisão, porque nós não temos um serviço de hospital bom no Brasil. Como é que a gente vai se dar o luxo de gastar 35 bilhões de reais? E ainda chegar com a FIFA e dizer assim, não, FIFA, tu não vais pagar nenhum imposto. Parece ser um país rico,
Parece que tudo está bem aqui dentro. Porque os estrangeiros gostaram, disse um senador aqui. Os estrangeiros adoraram o Brasil. Eles não queriam mais nem ir embora. Se eles sabem como é a vivência nesse país, eles passaram 40 dias, 30 dias. Mas se eles soubessem como vive o brasileiro hoje, eles não iam nem de avião, eles saíram de cavalo. Pegavam o primeiro cavalo e saíam. Era só dizer para eles, e aos senadores, que eu acho que não estão bem avisados, que este país chamado Brasil, aonde tem aquelas letras ali, ordem e progresso, hoje não tem nem ordem e nem progresso. Sabem por quê? As estatísticas mostram. Vocês têm noção de quantos brasileiros, vocês que estão aí na segurança, que merecem todo o respeito nosso e do governo, que são guardas municipais, vocês sabem quantos brasileiros caem assassinados, bala e faca, só isso. Sabe quantos caem durante o ano? 60 mil. É uma guerra. A Copa do Mundo acabou. Não ficou legado nenhum. Gastaram 35 bilhões. A economia do Brasil, o PIB cresce 1% ao ano. O país não produz. Chama-se vergonhice, presidenta. É uma sem-vergonhice, presidenta. Respeite os brasileiros. A inflação. Mas sabe o que é isso? E o Felipão tem razão. Eu dei razão ao Felipão. Felipão, só quem perdeu a Copa fui eu. Eu perdi a Copa, eu convoquei os jogadores, eu fui derrotado, peguei de 7-1, mas fui eu. Mas o PT não diz isso. O Felipão não foi mentiroso, ele falou a verdade. Só que o PT não fala a verdade. O PT mente. O PT diz que não tem inflação. O PT diz que a economia está bem. O PT diz que a saúde está normal no Brasil. O PT diz que a educação está boa. O PT diz que os assalariados e as classes sociais ganham bem, que estão bem servidas, bem amparadas. E a toda semana eu vejo as classes sociais na galeria, reivindicando os seus direitos. E a Dilma diz que está tudo bem no Brasil. Pelo menos o Felipão reconheceu que perdeu. Mas o PT mente. O PT faz questão de repetir 1 milhão de vezes que o Brasil está bem, que não tem inflação, porque repetindo 1 milhão de vezes o povo acaba acreditando. Repete 1 milhão de vezes que a Copa foi muito boa, que a Copa trouxe benefícios para o Brasil, que aí o povo acaba acreditando que a Copa trouxe benefícios para o Brasil. Pedro, agora eu vou mostrar, brasileiros e brasileiras, está aqui na minha mão, eu vou mostrar e eu quero ver aqueles 2 senadores que me antecederam na palavra. Agora é que eu quero ver. Está aqui na minha mão a primeira CPI da Confederação Brasileira de Futebol. A primeira. Em maio de 2013, eu consegui, Pedro, 33 assinaturas de senadores. Sabe por quê, Pedro? Porque nunca se ganha Copa do Mundo com corrupção, Pedro.
O Brasil não é mais o país do futebol, Pedro. Tu sabe quantos anos, vossas senhorias, que me veio fazendo esse pronunciamento, sabem quantos anos o Ricardo Teixeira passou roubando na Confederação Brasileira de Futebol? 23 anos roubando. 23 anos, bilionário, bilionário. Agora entrou o Marinho, mais bandido ainda. Mais bandido, mais corrupto. Pedro, não tem como o futebol brasileiro se reerguer com corrupção desse tamanho. Eu vi isto. Há um complô, Pedro, nas federações de futebol para eleger o presidente da confederação. Eles nunca perdem, porque eles dão dinheiro para os presidentes de federação estaduais. Dinheiro comprovado. E o Senado não quis apurar. Eu mostrei os comprovantes, anexei a essa CPI. Eu mostrei, Brasil, eu mostrei os comprovantes na tentativa de salvar o nosso futebol. Fiz outra. Essa aqui mandaram arquivar, senador. Esta aqui, presidente, mandaram arquivar. 7 senadores do PT, entre eles petistas, governistas, a 1h da madrugada, a 1h da madrugada de vencer o prazo, eles receberam autorização da dona Dilma ou do governo não sei de quem, para tirar as assinaturas e retiraram. Porque são submissos, porque vivem sob a proteção, porque eles têm cargos no governo, porque eles recebem emenda mais que os outros, porque são beneficiados pelo governo. E aí eles esquecem a população que trouxe para cá. Nós não devemos para governo nenhum. Nós devemos para os brasileiros. Nós devemos para aqueles que nos trouxeram para cá para representá-los. E não temos que baixar a cabeça para ninguém, enquanto o nosso país não está bem. Tentei de novo. Em outubro do ano passado, só consegui, ninguém quis mais assinar. Ordem do governo para não assinar mais. Consegui, eu e o senador Randolfo. Disse ao senador Randolfo, me ajude, senador. Vamos tentar mostrar à população brasileira como está o nosso futebol. Só 17 assinaturas, entre elas a sua e a do nobre Cristóvão. Está aqui a prova de que eu sabia da desgraça. Está aqui a prova do que eu queria ajeitar a desgraça. Brasileiros, vou descer. Brasileiras, paraenses, os petistas ainda agora mostraram mais estatísticas. Eu mostro, cadê a TV Senado? Olha a Veja de hoje. Aqui tem 7 ou 8 cientistas políticos. Perguntaram a eles todos, a unanimidade, quase a unanimidade. Eles dizem que pós-Copa a Dilma quebra. Isso não sou eu que estou dizendo. São cientistas e marqueteiros que estão afirmando que a Dilma quebra pós-Copa do Mundo. E ao descer, presidente, ao descer, quero dizer a Vossa Excelência que senador Jaime, que isso é normal do PT, mentir e chegar a esta tribuna acusar o Instituto Teotônio Vilela. Presidente, eu costumo dizer que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele foi crucificado, ainda veio não sei se naquela época tinha petista, mas eu acho que não era não.
Mas ainda veio um cara com uma espada, enfiou na costela de Jesus Cristo, mas ele estava com a camisa vermelha. Mas eu não sei que partido ele era. Viu, Perrela? Está aqui a CPI, meu filho. Você que tirou a sua assinatura. Põe agora, Perrela. Põe agora, Perrela. Assine, Parrela, sei lá. Assine, meu amigo. Assine agora, que nós nos desentendemos, eu e você, aqui em plenário. E você continua sendo meu amigo. Mas eu queria tudo isso que aconteceu. Eu queria que não acontecesse, meu caro amigo. Mas isso aconteceu. Não a Copa em si, o resultado da Copa para o Brasil. Porque o nosso sistema de futebol é corrupto. Os 2 últimos presidentes estão ricos. Manda entrar na justiça contra mim. Eu vou descer, presidente. Só terminando a minha história lá. Concluísse, senador Mário Couto. Né? Que Cristo já nos